Abra comigo em Êxodo, capítulo 20. Vamos começar hoje uma caminhada nos próximos domingos, pensando nos 10 mandamentos. Os domingos pela manhã, a partir de hoje, nós faremos assim uma visita em cada um dos mandamentos dados por Deus ao seu povo na aliança que Ele faz com eles. Deus estabelece aqui as regras do relacionamento com o seu povo. Se você olhar nas culturas antigas, desse contexto em que os 10 mandamentos são entregues a Moisés para que Moisés entregasse à nação de Israel, era comum os grandes governantes estabelecerem as regras da sua relação com os seus súditos, de se firmar na posse daquele governante como dominador sobre o povo, as cláusulas, as regras dentro das quais os súditos haveriam de viver. E nós precisamos entender que governantes, naquele mundo mais antigo, naquele contexto, não era um presidente eleito. O governante era dono daquele povo. O governante era rei, senhor daquele povo. E a palavra senhor, no contexto antigo, a palavra Adonai, do hebraico, não é um modo de tratamento, senhor, como por vezes nós usamos. O menino fala com o pai, pai, o senhor, ou alguém fala com o pastor, pastor, o senhor. O conceito por trás da palavra Senhor não é uma relação de reverência meramente no tratamento, mas a palavra Senhor carrega consigo o sentido de dono, de proprietário. A palavra Senhor carrega consigo o conceito daquele que governa como proprietário. Então, aqui são as regras do dono, dizendo como você pode pertencer ao povo dele, como você pode ser súdito dele. Tem cláusulas, tem regras. Deus, então, você se lembra no contexto desse texto, resgatou Israel do Egito. Eles eram escravos, eles eram propriedade dos egípcios, mas Deus desceu ao Egito, Deus visitou o seu povo no cativeiro, Deus os comprou de forma poderosa, preciosa, os libertou da escravidão, e agora eles deixam de ser propriedade de Faraó, o Deus do Egito. Eles deixam de ser propriedade de Ra, de Osíris. Eles deixam de ser propriedade de Anubis. Agora são propriedade de Javé. E Javé está dizendo a eles as cláusulas contratuais da relação em que viverão. Por isso, você tem aqui no versículo 1 dizendo assim: então falou Deus todas estas palavras. Agora eles estão no Sinai, estão reunidos diante do Senhor, já saíram do Egito. E Deus começa então dizendo a eles: eu sou o Senhor. Eu sou o Adonai. Eu sou o soberano sobre a vida de vocês. Eu sou Jeová, eu sou Javé, eu sou o soberano sobre a vida de vocês. É um nome totalmente diferente para eles. É um senhorio totalmente novo para eles. Durante 400 anos, eles haviam estado como nação, geração após geração, dentro de um ambiente politeísta, pagão, egípcio. Deus agora está dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, da casa da escravidão, da casa da tirania, do domínio humano sobre vocês. Portanto, agora, numa aliança que eu estabeleço com vocês,
numa relação que eu construo com vocês. Eu quero abençoá-los, eu quero cuidar de vocês, eu quero pastorear vocês, eu quero abençoar todas as áreas da vida de vocês. Portanto, para se relacionar comigo, vamos juntos? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações, gente, que bênção. Aquelas crianças que saíram, se você guarda aliança, elas são alvo da bênção de Deus, porque você é fiel a Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no 7º dia, o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro em tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado, o Shabá, o descanso, e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos ou falso testemunho, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, o servo do teu próximo, a serva da tua, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu servo. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante, parecendo um vulcão, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe. E disse a Moisés: fala tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Até aqui. Senhor, fala conosco. Começamos hoje uma jornada pensando nesses mandamentos. Que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos ministre, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos faça mais crentes, mais santos. O Senhor nos faça cristãos melhores a partir do estudo e da leitura, Pai, dessas verdades, dessas ordenanças que o Senhor dá ao seu povo. Oh Deus, nos faça crescer nelas. É o nosso clamor e súplica no nome de Jesus. Amém. Quando Deus entrega os mandamentos ao povo, irmãos, Deus mostra que o povo precisa da revelação escrita. Deus está aqui trabalhando em cima da percepção de que não basta os milagres para conduzir e manter o povo fiel. Esse povo, se você olhar, eles já vinham de uma maratona de milagres. Deus os havia visitado no Egito e Deus manda 10 pragas e confronta cada uma das divindades egípcias, mostrando que na verdade Ele é Deus e aquelas crendices, aqueles seres eram deuses falsos, eram ídolos, eram concepções religiosas equivocadas,
eram interpretações equivocadas dos fenômenos da natureza, e Deus deixa isso muito claro quando Ele confronta o Nilo transformando em sangue, quando Ele confronta Ra, mandando trevas sobre o povo egípcio, quando Ele mata o filho de Faraó, que era o futuro Deus do Egito, e Ele afronta o Deus do Egito, que é Faraó. Deus então os conduz no deserto, e você vai olhar no texto e perceberá que eles saem do Egito naquela caminhada, entram e veredam pelo deserto, caminham 3 dias. 3 dias depois, eles estão morrendo de sede, não tem água, eles reclamam, eles xingam Moisés porque os levou por um deserto, e quando encontram uma fonte de água, correm maravilhados. A água, quando põe água à boca, é água amarga, é água saloba, é água de deserto. E aí eles blasfemam, dizem, não era melhor ter morrido no Egito? Porque falta cemitério no Egito que nos trouxe para esse lugar. Aí Deus transforma as águas amargas de Mara em águas potáveis, e eles podem beber e descedentar, ficam maravilhados. Mais um milagre, caminham mais alguns dias, chegam ao deserto de Sim, e lá naquele deserto de Sim, que quer dizer espinho, eles estão com fome, a comida que levaram acabou, e agora eles começam a reclamar, não tem pão no deserto. Ai, que saudade das panelas do Egito, que saudade dos melões do Egito, e absurdamente eles dizem que saudade das cebolas do Egito. Eu odeio cebola, não consigo entender uma saudade dessa, não é? A cebola do Egito é gigante mesmo, parece aquela do Outback, não é? A gente vai no Egito, a estrada que atravessa o Saara, caminhão passando com cebola para lá e para cá, não é? E eles com saudade da cebola do Egito, que coisa mais sem sentido, não é? Mas reclamaram. Eles querem carne, eles querem pão. Moisés então conversa com Deus, Deus diz, a partir de amanhã, pela manhã, eles terão o pão do céu sobre a terra e comerão, e eu mandarei codornizes, e Deus faz parar uma nuvem de codornizes sobre eles, e as codornizes caem, e no dia seguinte eles têm pão, eles têm o maná, e eles colhem aquele grão do maná, e fazem bolos, fazem pães, e inventam, criam receitas, fazem lá o Masterchef Israel, e bolam várias receitas, e aí criam, e no dia seguinte eles têm comida a fartar, tem codornizes, tem tudo aquilo, um milagre de Deus, um pão milagroso, todas as manhãs, cada manhã. Uma turma de ansioso colhe o pão para 2 dias, para não acordar cedo, no outro dia ir buscar. Quando eles acordam, o pão deles, o maná deles está podre. Deus diz, não, vocês têm que buscar todo dia. No 6º dia, eles podiam pegar a porção dobrada, e no domingo, no sábado, no dia do descanso, não ir buscar, mas eles vivem a comida do milagre. Eles chegam depois em Refidim, lá em Refidim, mais uma vez, eles não têm água, eles recolhem o pão, eles recolhem o maná, mas não tem água. É um lugar cheio de rochas, cheio de pedras, e eles dizem, agora Moisés, agora vamos morrer, agora morreremos de sede porque não tem água. Moisés tira a água da rocha, Moisés toca a rocha com seu cajado e a água escorre, e de repente aquela explosão de água, e aquela multidão nada, toma banho, bebe água, se deleita, porque Deus fez um milagre diante dos olhos deles. Eles chegam diante do Mar Vermelho, o Mar Vermelho está fechado, o exército de Faraó os persegue e os sitia entre 2 montanhas, 2 cadeias de montanhas, um mar à frente, o exército atrás, mas Deus desce de forma gloriosa, abre o Mar Vermelho, eles atravessam a pé enxuto. Quando chegam do outro lado, Faraó entra pelo caminho do mar para persegui-los, o mar se fecha, o exército de Faraó é exterminado, a força poderosa do Império Egípcio é abalada. Milagres, milagres e milagres que Deus fez, mas curiosamente, mesmo enxergando os milagres, eles ainda não são crentes.
Moisés sobe ao monte para receber a lei, fica 40 dias no alto do monte. Quando volta, eles já instituíram um carnaval. Alguém levanta e profetiza, e profetizar sem a Bíblia é um problema, não é? O sujeito profetiza sem a Bíblia dizendo: esse é o Deus que tirou vocês do Egito, apontando para um bezerro de ouro que apontava para o minotauro da crendice egípcia. E ele diz: esse é o Deus que tirou vocês da escravidão do Egito. E alguém diz assim: não, sexo pode ser de qualquer jeito, pode beber, pode se embriagar à vontade, nada disso é pecado, vamos liberar todas essas coisas. E aí eles dizem: pode cantar qualquer música, pode viver de qualquer jeito, pode fazer uma festa de qualquer jeito, pode adorar de qualquer jeito, qualquer religião é boa, qualquer comportamento é aprovado diante de Deus, tudo liberado. Foram fazer uma grande festa. Começou um festival de música, começou um carnaval, começou uma celebração, fazem comida, desenvolvem bebidas, se embriagam, se envolvem, se entregam à sensualidade e fazem aquela grande festa. Quando Moisés desce do monte com as tábuas da lei, o povo havia se corrompido. Por quê? Isso aqui mostra a insuficiência do milagre. Um milagre não pode por si só transformar o incrédulo em um crente. É preciso revelação bíblica, é preciso doutrina, é preciso teologia sólida, é preciso ortodoxia saudável, consistente, coerente, alinhada com a revelação que Deus faz do seu ser. Porque mesmo com uma onda de milagres, mesmo com uma maratona de milagres, eles desalinham e se perdem. Então preste atenção, isso é muito importante. Não se autentica a legitimidade de um movimento religioso pelos milagres. Deixa eu repetir. Não se autentica um movimento religioso pelos milagres. Se autentica um movimento religioso pelo alinhamento dos ensinos desse movimento com os ensinos revelados pelo próprio Deus sobre si. O nome disso é teologia saudável, teologia boa, teologia verdadeira. Por quê? Tem movimento religioso por aí, movimento evangélico cristão que diz: não, aqui a gente não tem teologia, aqui a gente só tem milagre. Aqui Deus se manifesta de verdade. Não precisa de doutrina, só milagre. Pois é, só milagre o povo terminou no carnaval. E quando Deus revela os mandamentos, Deus está chamando o povo para a santidade. Deus está chamando o povo para a intimidade com Ele. Deus está chamando o povo para se relacionar com Ele em santidade, em temor a Ele. O povo corrompido, quando Deus começa a falar, olha que coisa tola. Deus está falando com eles e eles falam assim com Moisés: não, Deus fale com você, não fale conosco não. Se Deus falar conosco, nós vamos morrer. Que Deus fale com você e você fala conosco. Perderam uma grande bênção, não é? De ouvir Deus falar diretamente com eles. Mas Deus, na sua paciência, entrega as suas revelações a Moisés. E Moisés entrega ao povo. Por isso é que você tem Paulo dizendo: o que recebi do Senhor, entreguei a vocês. É essa a função apostólica. O que eles receberam de Deus, eles entregaram a nós como discípulos do Senhor Jesus. E a doutrina é extremamente importante. A boa teologia é extremamente importante, porque senão caminharemos para o lado errado. E Deus então estabelece o padrão dentro do qual Ele se relacionará com o povo. Ele diz: olha, eu me relacionarei com vocês. Aqui é como se fosse um casamento. Eu me casarei com você. É como se o homem estivesse dizendo assim: eu me caso com você. Mas tem algumas condições para eu me casar com você. Primeira delas, aí Deus dá 4 mandamentos que estabelecem a relação da sua esposa com Ele. E depois Ele dá 6 mandamentos, 6 ordenanças, 6 cláusulas contratuais que nortearão a relação da sua esposa com as outras pessoas. Então, você tem aqui basicamente 4 mandamentos que norteiam, que regulam a nossa relação com Deus, a nossa relação com o espiritual. E você tem 6 mandamentos que norteiam, que governam a nossa relação entre nós com os outros seres humanos. E Deus aqui nos dá
as ordenanças que ele entrega ao povo hebreu, mas é para seu povo em todo o tempo. Leia comigo Efésios 2,15, esse é um texto que nós precisamos entender. Efésios 2,15, Paulo aqui diz assim, que Cristo vindo aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse um em si mesmo, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Aqui é preciso entender, quando Paulo está dizendo que ele aboliu na sua carne a lei em forma de ordenanças, não está dizendo que Deus agora nos isentou de guardar os mandamentos. Que Deus agora não se importa mais com as leis. Você precisa entender o que Deus estabelece a partir daqui com o seu povo. Deus estabelece aqui a lei moral. Os 10 mandamentos são a lei moral divina. E a partir dos 10 mandamentos, Deus estabelece leis civis da nação de Israel. Leis cerimoniais em relação ao templo de Israel. E Deus estabelece leis sanitárias para a preservação e sobrevivência do povo hebreu. Você já imaginou aquele contingente de pessoas andando pelo deserto, sem tomar banho direito, sem uma estrutura sanitária favorável? Eles morreriam de pandemia, eles morreriam de doenças. Então, Deus estabelece regras rigorosíssimas, que são leis sanitárias. E quando você lê a lei do Velho Testamento, você precisa entender, o leitor precisa entender o que é lei civil, o que é lei sanitária, o que é lei cerimonial. Por exemplo, as leis do sacrifício, as leis do sacerdócio, as leis e regras de funcionamento daquele culto, são regulações, são normas extraídas da lei. Se Deus é o único Deus, se não se pode adorar imagens de escultura, se não se pode confeccionar imagens e colocar no lugar da adoração, quais são as normas que se extraem desse princípio? Se Deus é o único Deus que deve ser adorado, então, por isso você tem normas que vão regular como Deus deve ser adorado. E todas aquelas normas são montadas e construídas para convergir no que Paulo fala aqui, convergir em Cristo, convergir na revelação maior, que é o Senhor Jesus. Aqui é uma revelação, mas a plenitude dela será quando Cristo vier. Então, por isso, há leis, há normas, há regras provisórias que se cumprirão em Cristo. E quando Cristo vem, Ele aboliu essas coisas na sua vinda. Por exemplo, o sacrifício. Por que é que nós hoje não viemos aqui trazendo um cabritinho, trazendo um novilhozinho e não sacrificamos um animal aqui no templo para adorar Deus? Porque Jesus aboliu essa regra quando Ele mesmo morreu na cruz em nosso lugar. Por que é que não guardamos aquelas normas sanitárias? Porque elas foram abolidas em Cristo. Porque aquela pureza da higiene do corpo apontavam para a higiene da pureza da alma, da pureza moral. Aquilo era desdobramento do princípio moral. O princípio é imutável, é inegociável, é irrefutável. As normas são circunstanciais. Então, quando você lê o Velho Testamento, é um exercício simples de separar princípio e norma, de separar lei moral, leis cerimoniais, higiênicas, sanitárias, leis civis da nação de Israel. Por exemplo, a lei do apedrejamento. A lei diz: não adulterarás. Código Civil de Israel: se você pegar 2 pessoas adulterando, faz o que com elas? Mete pedra. Apedreja até morrer. Já pensou se fosse valer para hoje? Em lugar de uma disciplina eclesiástica, nós faríamos um apedrejamento eclesiástico. Não, não é isso.
aquela lei do apedrejamento foi abolida, porque aquilo era o Código Civil de Israel. Agora, o não adulterarás é lei moral e continua. Por isso que vamos conversar sobre os 10 mandamentos. E aqui, o primeiro mandamento, você tem uma ordem de Deus, que é, versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. O que Deus está dizendo? Ele está aqui fazendo uma aliança conosco. E Deus diz assim, olha, eu faço uma aliança com vocês, mas tem uma condição, eu quero ser o único na vida de vocês. É como no casamento, quando o marido diz, olha, eu me caso com você, mas eu quero ser o único na tua alma. Eu quero ser o único no teu coração. A mulher diz ao homem, eu quero ser a única no teu coração. Eu não quero ser tua esposa, mas que você tenha 2 amantes, 3 amantes, mais uma outra amante. Eu quero ser a única na tua vida. Eu quero ser exclusiva na tua alma. Eu quero exclusividade no seu coração. É isso que Deus está dizendo. Porque nos dias aqui, em que Deus separa Israel, está lá na escravidão do Egito, Deus os tira, os separa. Se você olha todo o entorno deles, é politeísta. O Egito é politeísta, cada povo que habita Canaã é politeísta. Os amonitas, os filisteus, os moabitas, todos eles são politeístas. Os povos que dominaram aquelas terras antes, os fenícios, os sumérios, os assírios, os persas, se você olhar os egípcios, os etíopes, são politeístas. E Deus chama Israel, e Deus está dizendo para eles a ideia de vários deuses, a ideia de 2 deuses, 3 deuses, 5 deuses, 10 deuses, 20 deuses, é uma ideia equivocada, é uma ideia errada. A ideia de que o sol é um deus, de que a lua é uma divindade, que o crocodilo é uma divindade, que o lobo representa uma divindade, que o trovão é uma divindade. Essa concepção é errada. Basicamente, eles dividiam as suas divindades, associando-as aos fenômenos da natureza. E Deus está dizendo, eu não sou um fenômeno da natureza, eu sou o criador da natureza, eu não sou o resultado da explosão do abismo, não, eu sou o Deus além do abismo, eu sou o Deus que criou o céu, que criou a terra, que criou o mar. E Deus está dizendo, eu sou o único Deus verdadeiro. É interessante, quando você olha as crenças mais antigas, a origem real da humanidade é monoteísta. O politeísmo é uma perversão do monoteísmo. O politeísmo é um desvio da crença original de uma divindade só. E você nota resquícios do monoteísmo no baraísmo. Você nota resquícios do monoteísmo no hinduísmo védico. Você nota resquícios do monoteísmo no sincrismo. Você nota os resquícios do monoteísmo no zoroastrismo. Porque essa é a crença verdadeira, básica, inicial. E Deus está se revelando aos hebreus dizendo, não existem vários deuses, só existe um Deus. E eu sou o Senhor Deus de vocês. Não adorem outros deuses, não cultuem outros deuses, não tenham outros deuses ao lado do seu Deus no seu coração. Não divinize nada, não tenha homens ao meu lado no teu coração, não tenha dinheiro, não tenha posses, não tenha bens, não tenha glória, não tenha fama ao meu lado no teu coração, porque o primeiro grande erro da humanidade foi querer a glória ao lado de Deus no coração. E o coração humano não comporta Deus e a glória humana, só comporta ou Deus ou a glória humana. Quando Eva, quando Adão quiseram ser deuses, isso foi a queda. Por isso Deus diz, não tenha outro diante de mim.
não tenha ninguém. Não coloque teu filho com o mesmo peso que Deus na tua alma. Não coloque o dinheiro com o mesmo peso que Deus na tua alma. O princípio aqui é aquele apresentado pelo Senhor Jesus, o maior de todos os mandamentos. Amarás ao Senhor teu Deus sobre... Então nós podemos afirmar aqui 3 conclusões. Primeira delas, Deus exige exclusividade. Ele se revela como único. Faz comigo e com você uma aliança na natureza da aliança conjugal, de exclusividade. Deus não quer ídolos na tua alma. Deus não quer outro no teu coração, ocupando o mesmo peso, o mesmo valor, a mesma importância que Ele. Ele quer uma exclusividade na tua alma. Segundo lugar, Deus exige fé. Deus se revela como supremo, como suficiente. Deus diz, quando Ele fala, eu sou o único, Ele está dizendo, eu sou o suficiente. Ou seja, você não precisa invocar a ajuda de espíritos, você não precisa invocar a ajuda de seres humanos que se dizem poderosos, você não precisa da ajuda de artifícios de magias, você não precisa fazer sacrifícios para obter benefícios do cosmo, de forças inanimadas ou de forças animadas da natureza. Você precisa somente de Deus. Se você tiver a ajuda de Deus na tua vida, Deus é suficiente. Davi entendeu o mandamento quando disse, o Senhor é meu pastor Ou seja, eu gosto de uma versão que diz assim, o Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada. Ele me basta. Se você tiver Deus, você tem tudo. Se não tiver Deus, não tem nada. Você pode abandonar Deus, invocar todos os outros, cerca de 10 mil deuses que existem, criados pelos homens. Há mais de 10 mil divindades criadas, inventadas, idealizadas pelos homens. Deuses urânicos, deuses terrenos, ligados às manifestações, aos fenômenos físicos da natureza, espíritos, entidades. Não, irmão, o que a palavra está dizendo aqui é que Deus é suficiente, não tenha outros, não fique preso, não vire escravos dos ancestrais, não vire escravos de espíritos, não fique escravo de divindades criadas pelos homens, de códigos de divindades, de seres inventados pelos homens. Confia em Deus, creia em Deus, se deixe pastorear por Deus, porque Deus, além de exclusivo, é suficiente para cuidar de você. Ele cuidará de você, Ele te sustentará, Ele te guiará, Ele te orientará, Ele te salvará, Ele te abençoará, Ele sustentará a tua casa, Ele sustentará a tua vida emocional, financeira, familiar. Confie nele, creia nele, não precisa buscar ajuda de outros. Não é necessário invocar ninguém ao lado de Deus. Deus é suficiente. Eu uma vez orei por uma pessoa, ela estava possessa de um demônio. E depois que conseguimos orar, o demônio saiu dela, eu perguntei, o que foi? O que você fez? Ela descreveu um ritual de feitiçaria que ela tinha feito. E eu disse, mas por que você fez? Você não confia em Deus? Ela disse, não, eu consultei uma pessoa, ela disse, olha, Deus está muito ocupado ajudando muita gente. Eu vou te apresentar um outro ser que vai ajudar você. Aquele ser a ajudou, mas depois destruiu a psique daquela mulher. Destruiu a conduta moral daquela mulher. Porque ela teve que se submeter a rituais absurdos para obter o favor daquela entidade. Deus é suficiente. E por último, Deus exige de nós exclusividade, fé. Deus exige de nós devoção, amor. Quando Deus estabelece o princípio da exclusividade, é que Deus está dizendo, eu quero ser amado por você. Eu quero ser amado por você. Eu quero uma devoção amorosa. Deus está dizendo, eu não quero uma devoção obrigatória. Eu não quero uma devoção impositiva. Eu quero o seu amor, eu quero o seu coração, eu quero a sua alma. Por isso, a síntese do mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Não terás outro no seu coração.
me ame mais do que qualquer coisa na tua vida. Me ame mais do que a si mesmo. Me ame mais do que ao seu cônjuge. Me ame mais do que aos seus filhos. Me ame mais do que ao dinheiro. Me ame mais que o prazer. Me ame mais do que a vida. Me ame mais do que tudo nessa vida. E você entenderá. E você experimentará os benefícios do meu amor. Você fala assim, mas eu tenho que amar Deus mais do que a mim mesmo? Sim. Sabe por quê? Porque Deus te amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer na cruz em seu lugar. E um Deus que te ama tanto assim, um Deus que te amou de tal maneira, um Deus que te amou sobremaneira, um Deus que te amou de uma maneira imensurável, de uma maneira ilimitada, um Deus que te amou tanto, um Deus que te ama tanto, não merece uma resposta menor do que a resposta de amarmos a ponto de darmos a nós mesmos a Ele plenamente, totalmente. Ele te amou de tal maneira. Por que eu tenho que ter Deus sobre tudo no meu coração? Por que eu não posso ter outro, nada, ninguém diante de Deus? Eu tenho que amar Deus mais do que a minha carreira. Eu tenho que amar Deus mais do que a minha reputação. Eu tenho que amar Deus mais do que a minha fama. Eu tenho que amar Deus mais do que o meu bem-estar. Se eu tiver que perder meu bem-estar, minha reputação, se eu tiver que perder filhos, bens, prazer, como disse Lutero na sua canção, se eu perder bens, prazer, tudo que eu perder, eu vou renunciar. Qualquer coisa que não se alinhe à vontade de Deus, eu abro mão, eu renuncio, porque eu amo Deus sobre todas as coisas. E amar Deus sobre todas as coisas implica em ter Deus como único e exclusivo no meu coração. O lugar da adoração, o lugar do culto, o lugar da devoção, o lugar da supremacia no meu coração é Deus. Porque Ele exige exclusividade. Porque Deus basta e é suficiente. Porque Deus quer se relacionar comigo numa esfera onde eu ame acima de tudo. Porque Ele me amou de tal maneira que deu Jesus por nós. Ele deu o que tinha de maior e mais precioso por nós. E a nossa resposta não pode ser menos do que nos dar a nós mesmos a Deus. E ser um crente verdadeiro. Ser um cristão ardente e fervoroso. Que ama intensamente a Deus. Amém? Não terás outros deuses diante de Deus. Que Ele seja único. Que Ele seja exclusivo na tua alma. Que Ele seja suficiente para você. E que você o ame acima de tudo e todos. Em nome de Jesus. Fica em pé. Ergue as mãos para os céus agora. E como síntese desse mandamento, você ora a Deus e diga assim: Deus, eu te amo acima de tudo. Acima de todos. Eu te amo mais do que meus bens, minhas coisas. Eu te amo mais do que tudo na minha vida. Eu te amo mais do que tudo na minha alma. Eu te amo mais do que a mim mesmo. Porque o Senhor é a prioridade maior da minha vida.